Boa noite a todos e todas. Esse é o Papo de Intervalo, a live do Simpro Guarulhos. Hoje trazemos mais um tema importante relacionado à suspensão das aulas, à questão do retorno. Escola não é bar e nem praia. A gente lê sobre essa comparação que surgiu na sociedade, na qual alegavam que se os bares e as praias estavam abertas, né, por que as escolas não deveriam estar? E a reabertura das escolas em todo o país representou uma grande tragédia que já havia sido anunciada em Manaus o ano passado, em agosto, quando se reabriu, e na primeira semana mais de 300 professores foram contaminados. A reabertura das escolas nos outros estados, ou em São Paulo, em Guarulhos, que teve a reabertura esse ano, muitos casos aconteceram, mortes, e se mostrou uma tragédia, né? Então a gente está aqui para debater um pouco isso, e trouxemos nossos convidados, né? A Isabel Costa, lá do Simpro Rio de Janeiro e do CEP Rio de Janeiro, o Alexandre, que também é pesquisador, professor da Unifesp, Alexandre Pianelli, e eu queria convidá-los para que se apresentem. Isabel, seja bem-vinda aí ao Papo de Intervalo, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Tiago. Sou professora de História há 27 anos nas redes públicas e privada do Rio de Janeiro, diretora de 2 importantes sindicatos, né? Sou coordenadora geral do CEP, o sindicato que abrange as redes municipais e a rede estadual de educação do Rio de Janeiro, e o Simpro Rio, um sindicato histórico fundado em 1937 fundado em 1937, isso daí foi a UNE. O Simpro Rio faz 100 anos agora, em 2021, um sindicato de muita luta, e um sindicato que abarca a rede privada, municipal, do Rio de Janeiro, também tem uma base estendida para outros municípios, e hoje estamos aqui no Rio de Janeiro em debate, né, sobre a importância da unificação dos nossos sindicatos aqui no Rio de Janeiro, a reforma trabalhista, todos os ataques vêm enfraquecendo e muito os sindicatos da rede privada, né, na área da educação, e o Simpro e a FETERJ, que é a nossa federação, tem tido um importante papel de levar a luta, de fortalecer, de apoiar a manutenção desses sindicatos. Então, Tiago, aqui a gente tem uma situação muito particular, porque muitos diretores do CEP também são ou foram diretores do Simpro, e vice-versa. Então, temos aqui uma atuação conjunta, especialmente nos últimos 10 anos. Legal, Isabel. Simpro Guarulhos agradece a sua participação, muito bacana saber dessa longa história do Simpro Rio de Janeiro, né? Interessante. Agora eu gostaria de convidar o professor, pesquisador, Alexandre Pianelli. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo aí à live Papo de Intervalo. Boa noite. Eu trabalho, como vocês sabem, já foi anunciado, eu trabalho na Unifesp, no Departamento de História. Eu sou formador de professores de História no curso de História, né, Departamento de História, e também atuo como orientador de mestrados na nossa mestrado profissional em ensino de História, chamado Prof. História, no nosso núcleo Unifesp. E um pouco que eu vou tentar aqui também contribuir com a discussão é trazer uma abordagem histórica que relacione presente e passado para essa questão, evidentemente tomando os devidos cuidados, né? Mas estabelecendo essa relação entre presente e passado para a gente discutir a pandemia e o fechamento ou a abertura das escolas nesse momento tão trágico para todos nós. Obrigado pelo convite. Legal, Alexandre. Simpro Guarulhos agradece a sua participação. E a gente vai contar também com a participação da presidente do Simpro, a Andréa Arada, que irá conectar daqui a pouco, está numa reunião. E o atual contexto de Guarulhos é da suspensão do decreto que o prefeito soltou na segunda-feira, na qual suspendeu as aulas presenciais no município,
a partir de hoje, né? Então, os professores que podem estar nos assistindo, seja da rede pública ou privada, desde hoje as aulas presenciais elas estão suspensas, né? Estamos há um ano de pandemia e esse debate sobre a reabertura, o fechamento, é um debate que acompanhou todo esse período, né? Nós tivemos uma intensa luta no ano de 2020 contra a reabertura, mas durante esse ano os prefeitos e governadores eles reabriram e se mostrou uma tragédia. Isabel, e no Rio de Janeiro, como foi esse um ano de pandemia e essa luta dos professores em defesa da vida, né, contra a reabertura? Como que se deu e como que está esse atual momento no Rio? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Além dos professores e professoras, o CEP, como um sindicato de profissionais da educação, também abarca e representa os funcionários de escola, né, que estão numa situação mais precária ainda. Nós percorremos esses mais de 365 dias com muita resistência, com uma luta unitária, desde o início de 2021, desde o início da pandemia, a gente vem encaminhando ações coletivas com os sindicatos da educação, depois abarcamos outras instituições a nível universitário, aqui a Associação da Fiocruz, com esse lema, né, que é a da garantia da vida e da democratização das atividades remotas. E na rede privada, na rede pública também isso se verifica, né? Mas na rede privada, com certeza, contra a precarização e a superexploração do que significam essas atividades online virtuais. Então, nós trabalhamos durante esse ano, nesses 3 eixos, com um documento de fôlego, né, que seria uma espécie de princípios para a reabertura da escola. E em diálogo com as instituições que são muito importantes aqui no Rio, como a Fiocruz, por exemplo. Então, nós ficamos muito surpresos quando, de repente, os protocolos do ano passado simplesmente deixaram de valer em 2021, como, por exemplo, aquele básico do índice, do nível de contaminação, né, do 0,5 como um nível básico para qualquer possibilidade de flexibilização. E hoje nós estamos no auge de, como todos os cientistas estão falando, de uma nova pandemia com cepas cada vez mais contaminantes, e todas as discussões que foram feitas no início de 2020 é como se elas não existissem. Então, nós temos essa questão dos níveis para flexibilização, nós temos a discussão do protocolo, do que é necessário para uma escola reabrir a partir do momento em que haja condições para reabrir. E, Tiago, mais uma vez nos indignamos. Simpro, CEP e FETERJ, que é a Federação dos Trabalhadores, né, dos sindicatos dos trabalhadores de escola privada, acabaram de entrar com uma ação civil pública, questionando o governo do Estado. E qual é o questionamento? É que o governo do Estado fez um protocolo que dizia: bandeira vermelha, as aulas serão suspensas. E, no mesmo dia em que o secretário de Educação anunciou a suspensão dessas atividades escolares, públicas e privadas, o governador mudou o decreto. Então, isso nos coloca exatamente na situação de que não temos mais a ciência, nós temos os negacionistas, mas também temos aqueles que se pautam pela oportunidade eleitoreira, pela oportunidade do discurso político. E é nesse momento em que nós estamos enfrentando várias lutas ao mesmo tempo, porque temos uma variante que é muito agressiva, nós temos uma sociedade cansada,
uma sociedade que se rende cada vez mais aos belos discursos, inclusive da imprensa, e aqui no Rio de Janeiro, ano passado, nós tivemos uma situação relativamente confortável. Por quê, Tiago? Porque a imprensa era contra o prefeito, Crivella. Então, nós nunca tivemos tanto espaço para denúncias como o ano passado. Com a mudança de governo, tudo mudou. Então, as nossas denúncias, a gente vem fazendo denúncias de escolas abertas com casos de Covid, escolas fechadas por conta da Covid. E no caso da educação pública, o secretário acabou de dizer que não havia casos de Covid. Escolas que não cumprem o protocolo. E na rede privada, você sabe muito bem, todos nós, que essa denúncia ela é muito difícil, porque o assédio moral, porque a possibilidade da demissão é um fator inibidor. Mas a gente vem encaminhando as denúncias que chegam das escolas e são questões absurdas. Não cumprem o protocolo. Não cumprem o protocolo e os professores continuam dando aulas para turmas que não têm condições de reabrir, mesmo se a pandemia estivesse em queda, né? Que não é o caso aqui do Rio de Janeiro, embora a gente esteja aí no mapa em azul, né? E esse é um fator mais desesperante ainda para cá, esse bendito mapa em azul que não reflete a realidade do estado do Rio de Janeiro. Estamos com índices altos e baixa notificação. Legal, Isabel. Muito importante esse panorama que você traz sobre a situação no Rio, né? É uma bandeira... Ouvindo o seu relato, eu percebo que aqui em Guarulhos nós caminhamos na mesma direção, né? Dessa luta pela vida, né? Desse enfrentamento contra os donos das escolas que prometeram protocolos seguros e que, na prática, vimos diversos casos acontecendo nas escolas privadas e também nas públicas. Chegou agora a Andréia Arada, que é presidente do Simpro Guarulhos. Andréia, boa noite. Você poderia trazer o panorama aqui de Guarulhos. A Isabel apontou um pouco sobre o Rio de Janeiro e, se você quiser já contextualizar como que está a situação em Guarulhos. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Desculpem o atraso, estava numa reunião com professores, inclusive, tratando justamente dessa questão. A gente tem acompanhado, né, um tanto perplexo, o que todo esse imbróglio envolvendo a retomada das aulas presenciais em 2021. De um modo geral, eu vou falar rapidamente para a gente poder dialogar um tanto depois, assim, eu acho que 2020 foi um ano que acabou consolidando para uma camada da população a ideia de que os professores estavam em casa trabalhando confortavelmente, né? Tentaram retirar ao construir esta ideia, eles retiraram todo o empenho e todo o esforço que os professores precisaram fazer, do ponto de vista imediato e também do ponto de vista do trabalho, né, com jornada estendida, intensificada, com dificuldade de acesso, com fornecimento de material, que os professores passaram a se responsabilizar também pelos equipamentos de trabalho. Então, se construiu... A primeira briga que a gente teve foi tentar desconstruir essa ideia de que a aula remota durante a pandemia, e eu não defendo absolutamente qualquer forma de ensino à distância, nem na educação básica, nem na superior, mas a gente, naquele momento emergencial, foi o recurso do qual a gente pôde se valer. Nós e muitos segmentos da sociedade. Nós começamos 2021 enfrentando esta ideia que precisava ser desconstruída e, ao mesmo tempo, uma lógica que dizia que reivindicava uma normalidade e procurava associações absolutamente díspares. Por exemplo, o restaurante está aberto e a escola não, a praia está recebendo as pessoas e a escola não, o parque, o zoológico, enfim, procurando associar coisas que efetivamente não tinham contato entre si, né, que não guardavam um ponto de comparação possível,
para justificar a retomada das aulas presenciais. Além disso, em São Paulo, houve um movimento que também foi um movimento bastante, que ocupou bastante espaço na mídia, que foi um movimento liderado por mães de escolas de elite, chamado Movimento Escolas Abertas, e que procurou desconstruir a ideia de que havia um problema sanitário ainda em curso. Ao contrário, ajudou a construir essa ideia de que os professores queriam era ficar em casa, de que a escola era um ambiente seguro, de que médicos demonstravam que o contágio entre crianças era muito menor, enfim. Eles fizeram uma campanha muito forte e com acesso, pela camada social que eles representam, com acesso direto. A gente briga na justiça, ingressa com uma ação, eles vão no desembargador. A gente fica protocolando pedido de reunião com o secretário, eles chegam na porta e são recebidos, né? Então, houve essa disputa em torno da noção de que não havia segurança efetiva. Esse movimento, por exemplo, e é uma coisa que a gente aqui tem denunciado muito, se pautou em torno da ideia de que as escolas privadas, diferentemente das escolas públicas, elas estavam mais preparadas, o que é mentira. É mentira. Isso primeiro que não dá para comparar a escola privada como se a escola privada fosse um todo, com escola pública. Escola privada, ela é toda marcada por diferenças, seja pelos segmentos, pelas camadas sociais que atendem, enfim. Mas, para além disso, gente, para além disso, eu acho que tem sido difícil a gente dizer que, para a gente, é importante saber quem fiscaliza e quem é que está testando que a escola privada tem mais condição. Porque bastou um mês de abertura da escola para explodirem casos de contaminação. E a escola se defende, a escola, eu estou falando genericamente, sindicato patronal, as pessoas que estão se posicionando assim, ela se defende com argumentos absolutamente frágeis, querendo afastar a possibilidade de que a contaminação tenha ocorrido lá. Como se, ao fazer o teste lá, o teste para a Covid, viesse, você se infectou na peru escolar, você se infectou na farmácia, e que tivesse algum fundamento a hipótese de que a escola realmente é um lugar seguro. Então, eu acho que nesse momento aqui, que nós estamos em São Paulo, com uma situação muito drástica, em Guarulhos, 100% de ocupação dos leitos, a gente precisou passar um mês insistindo que o prefeito, o secretário de educação, que os donos de escola entendessem que não era seguro reabrir escolas naquele momento. Eu não tenho dúvida de que a reabertura da escola, das escolas privadas, com esse discurso todo de que tem protocolo, que são responsáveis e tal, contribuiu muito para que a gente chegasse num momento dramático como esse que nós estamos vivendo. Essa responsabilidade que nós cobramos, essa responsabilidade que a gente tem exigido, porque a gente está num momento em que a suspensão foi determinada por um agravamento da crise. Daqui 15 dias eles querem reabrir, sem que a gente tenha outros meios que nos assegure a possibilidade de desempenhar o nosso trabalho dentro da escola com alguma segurança. Isso eu estou falando só do trabalho objetivo, porque eu acho que a ideia era dar mais um panorama para a gente poder tocar a conversa, porque há outros elementos, né? Esse primeiro, eu acho que é um pouco situar, já que nós estamos conversando aqui também com a Isabel, com a Alexandre, eu acho que é situar um pouco dessa luta que o Simpro Guarulhos está fazendo e que tem feito sempre com esta perspectiva de não tratar a escola privada como se fosse um lugar e um setor absolutamente diferenciado e imune à contaminação e à propagação do vírus. Acho que passa por aí um pouco a nossa luta até aqui. Legal, Andréa. É importante reforçar isso porque nós travamos essa luta o ano passado inteiro e naquele momento que as escolas reabriram em Manaus, a gente alertava isso, né? E não é por coincidência que Manaus se torna o
o epicentro da pandemia no mundo, né? Chegaram a chamar Manaus da capital da pandemia no mundo. E isso agora, com a reabertura nos outros estados, a gente chegou na condição que chegamos agora, né? Guarulhos com 100% das UTIs cheias, um mês de reabertura, e aqui em Guarulhos nós contabilizamos só de denúncias que chegaram, foram mais de 160 casos, e a gente sabe que houve silenciamento, né? Não foram todos os casos que chegaram. E uma situação muito complicada. E essa luta continua, né? Como o André falou, que agora somos contra a reabertura, né? Suspendeu, reforçando que a partir de hoje Guarulhos está suspensa as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do município, e a nossa luta é para que permaneça assim enquanto durar a pandemia. Passando a palavra para o Alexandre, que vai trazer essa perspectiva histórica dessa luta. Alexandre, passar a palavra para você trazer esse seu olhar de historiador a esses fatos aí que marcam esse retorno e suspensão das aulas. Ok. Bom, gente, eu preparei um texto que ele não tem pretensão de ser acadêmico, com citações nenhuma, porque a intenção é para ser um bate-papo mesmo e não ficar também tomando tempo com grandes divagações aí, né? Eu acho que a questão, ela exige também uma relação com o presente, mas como o passado pode ajudar a gente a fazer a crítica também do presente. Então, eu gostaria de agradecer ao convite, né, do Simpro Guarulhos, e especialmente da Flávia Mendes, que ela foi nossa aluna do curso de História aqui da Unifesp, já nas primeiras turmas, né, já não me lembro se na primeira ou na segunda, então agradeço muito a Flávia pelo convite e a oportunidade de estar participando aqui com a Isabel, e com o André, e com o Tiago, a quem eu também, é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre isso. Então, como não poderia deixar de ser, as reflexões aqui que eu vou fazer assim, com vocês, né, elas partem desse meu lugar, né, de professor, que forma professores de história, e como historiador também da educação na universidade, na Unifesp, e também como professor supervisor de estágios do Departamento de História, que é onde a gente tem mais encontro e contato com a realidade escolar, que é com as escolas públicas estaduais de Guarulhos, e agora, no momento da pandemia, também fizemos algumas processos de estágio também com algumas escolas privadas de Guarulhos, né? Ainda que em menor número, porque, é claro, nós somos uma universidade pública e o nosso compromisso é com as escolas públicas de Guarulhos, municipais e estaduais, né? O que eu acho importante a gente discutir, como um primeiro ponto importante, é que a escola pública ela foi uma conquista histórica. E a sua configuração, ela não nasceu ao sabor do dia e sem a noite da história. Nós não podemos esquecer que para existir a escola é preciso existir tempos, espaços e materiais específicos, né? E com finalidades específicas. Mas esse argumento, por si só, ele não basta para sustentar a ideia de que a escola não pode ser equiparada, como disse a Andrea, com qualquer espaço de socialização, como um bar ou uma praia, né? A pandemia, se é que ela trouxe algo aqui de novo, a pandemia ela trouxe uma nova revalorização da escola e dos seus espaços e rotinas, né? Os pais, os familiares sentiram muita falta dos seus filhos estarem na escola, né? Nunca vimos antes um apelo tão grande à volta das escolas, e talvez seja o grande nó que estejamos enfrentando aqui com essa discussão, né? Porque também nós não podemos colocar os nossos alunos e professores na escola a qualquer custo, e à custa da nossa saúde, não? Então, ao contrário do discurso apocalíptico que vem de algum tempo para cá, falando do fim da escola, ou da defesa do ensino familiar privado para aqueles alunos que não querem participar do espaço público e a bem da verdade, se confrontar com outras ideias que não são as da sua família, né? Você tem essa revalorização da escola.
Mas a escola pública paulistana, e é daqui, e também eu falo também daqui de São Paulo, porque a história da escola pública no Rio de Janeiro ela tem uma outra configuração específica, né? Ela não nasceu nos princípios, como a gente pode dizer, nos primórdios da Primeira República, ela não nasceu com uma demanda imprescindível da população. E nem os poderes públicos, na época, na Primeira República, permitiram que qualquer escola se tornasse obrigatória. Eles tinham um projeto. A mudança até a valorização da escola como um direito de todos, essa noção de que a escola ela é para todos e um direito de todos, ela passou por muitos percalços até que ela se tornasse uma forma hegemônica de socialização em nossa atualidade, em nossa contemporaneidade. Daí, reforçando a ideia de que a escola é uma conquista. A escola pública em São Paulo, na Primeira República, ela foi gestada dentro de uma política com princípios médicos e higienistas. E uma arquitetura escolar monumental que deveria mostrar o tamanho e a ambição do projeto das elites republicanas. Esse projeto de visibilidade instaurava uma pedagogia do olhar, tanto nas práticas dos professores em sala de aula, quanto nos métodos intuitivos que prescreviam, por exemplo, partir da concretude das coisas, a chamada lição de coisas, até as abstrações conceituais. Para você ver que determinados discursos pedagógicos não são tão atuais como a gente imagina. Eles são do final do século XIX e início do XX. É claro que essas práticas, na época, que eram consideradas inovadoras, elas demoraram a instaurar no cotidiano das escolas, porque não é a canetada do governo decidindo para cima e para fora que os professores mudam suas tradições pedagógicas, né? A despeito desses projetos republicanos que eles tinham na época, que eles imaginavam organizar a cidade, a sociedade e a escola pelos parâmetros médicos, da engenharia e do sanitarismo, e todo um aparato jurídico que alicerçava essas representações que eles tinham das elites republicanas de uma cidade que deveria ser saudável e que deveria retirar todos os seus vícios que eles consideravam deploráveis. Afora as muitas escolas isoladas que nós tínhamos na época, ou mesmo escolas reunidas ou agrupadas, que mal acomodavam alunos e professores e que estavam aquém dos padrões de higiene, saúde e de infraestrutura desejável. Havia ainda também outras questões além dessas, que são de ordem econômica e cultural, que travavam o ritmo das mudanças que essas elites e esses projetos de educação republicano pretendiam. Era muito comum, no início do período republicano, reclamações de professores e inspetores de ensino sobre as péssimas condições de salubridade das escolas e que denunciavam as contradições entre os projetos que existiam na época e a realidade concreta. Faltava banheiros, espaços apertados, e sobrava espaços apertados e sufocantes, falta de água, de materiais adequados, além de longas distâncias percorridas por professores e alunos até os estabelecimentos de ensino. Tinham que ir de barco, de balsa, pegar inúmeros meios de transporte para chegar até onde podiam ensinar. Apesar disso, essas escolas elas continuavam a funcionar dentro dos seus limites. Muitas vezes em espaços alugados pelos professores, de modo que os próprios professores pudessem adequar as suas condições de trabalho com as prescrições desses métodos, por exemplo, o intuitivo, mas que nem sempre eram possíveis de serem realizados dentro da perspectiva dos poderes públicos. Como, por exemplo, não havia material, não poderia implantar vários daqueles métodos que eram prescritos. E é um equívoco ver essas escolas, que não tinham nada a ver com os grandes grupos escolares, como a escola da Praça da República, por exemplo, né? Uma precariedade de base, que impedia que o ensino ali tivesse alguma qualidade. Existem muitas pesquisas atuais que revelam, de historiadores da educação, que nessas escolas se realizavam bons trabalhos a despeito da falta de governança pública.
E há dados também que comprovam que muitas dessas escolas, isoladas, reunidas e agrupadas, o ensino era mais intenso do que os realizados nas escolas anexos das escolas normais, que eram normalmente as escolas modelos. Mas também havia, e isso é importante a gente dizer, para ver a mudança de concepção da importância da escola hoje, muitas resistências e desconfianças quanto à validade da escola em ensinar os princípios educativos que eram cívicos e republicanos para todas as classes sociais. Para vocês terem uma ideia, muitos filhos das elites republicanas ainda estudavam com seus preceptores, em casa, ou em colégios confessionais, onde poucos poderiam ter acesso naquele período. Os filhos de pequenos comerciantes e os pequenos burgueses da cidade não viam na escola um sentido prático para os negócios em família, principalmente se o ensino se estendesse por mais de 2 anos. As crianças do campo não tinham tempo e espaço para se adequarem aos horários de estudos e às rotinas escolares frente ao trabalho que realizavam com seus pais na lavoura. E não raro, havia grandes períodos de ausência dessas crianças que estavam respeitando a sazonalidade da produção agrícola. A presença das crianças negras se fazia perceber em muitas escolas, sim, do início do período republicano. Mas a documentação de época não as deixava ver para além dos preconceitos arraigados que eram próprios do período. Isto é, muitos professores e famílias brancas viam essas crianças como indesejáveis e que poderiam corromper o hábito das chamadas crianças brancas. Mas a gente não pode esquecer que muitos professores, e não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, a figura do professor Pretestato, a figura do Emetério, que são professores que militaram também pela educação, eles reivindicavam uma educação para crianças negras. Mas os seus nomes também foram apagados da história. A escola na Primeira República ainda não era considerado, e isso pode causar alguma estranheza para nós, não era considerado objeto de desejo e de direitos por vários setores da sociedade, como nós vimos. E a noção de espaço público ainda se confundia com a de uma terra inóspita. A alfabetização ainda não havia se tornado um critério de inclusão ou exclusão social, mesmo para aqueles que a defendiam como uma arma para o progresso da nação. E eles podiam fazer isso porque esses setores que defendiam a alfabetização para o progresso da nação, eles poderiam fazer porque eles detinham acesso à cultura letrada e aos hábitos de higiene, ordem e organização social que eram propalados pelas elites republicanas da época. A escola, naquele momento histórico, não tinha a valorização social que adquiriu a partir dos anos 30, com a ideia de que começava a se disseminar da necessidade de um sistema de ensino no Brasil. Embora essa valorização também não tenha acontecido de maneira ampla e democrática, pois ela estava sob a égide de grupos sociais letrados que detinham poder sobre a cultura erudita, bem como suas formas de produção, circulação, difusão e usos de impressos escolares e pedagógicos por meio dos quais poderiam defender suas teses e propostas. Nunca houve, na história da escola pública no Brasil, uma consulta pública ou um debate amplo com a população sobre o que era a escola. Nem a que se queria, nem a que se deveria ter. Os poderes públicos e os intelectuais de correntes pedagógicas de diferentes matizes tinham suas próprias demandas e finalidades, que destoavam das escolas que nasciam e cresciam ao ritmo das tradições pedagógicas dos mestres, e não daquilo que prescreviam a eles, a revelia desses projetos médicos sanitaristas, e sem, portanto, deixar pistas sobre qual a escola seria ideal para todos ou então para ninguém. A escola não nasceu por geração espontânea. Ela foi permeada de projetos
de espectros políticos diversos e conflitantes. Mas não significa que esses projetos políticos tenham se concretizado sem a demanda dos pais, alunos, professores, como se erroneamente a gente poderia deduzir. Por mais autoritárias ou democráticas que fossem as propostas que vinham do governo de cima para baixo, elas esbarravam naqueles que não poderiam ser ignorados no processo, os sujeitos escolares. Portanto, existiu sim, a despeito de existir poderes públicos que tentavam constituir e regrar que tipo de escola a gente deveria ter, existiu uma escola e uma noção de escola pública que foi construída pelos sujeitos escolares no seu cotidiano, em embate com os poderes públicos. Ainda que neste embate se configurasse dentro de uma democracia ainda frágil e debilitada, mas que estavam também bem longe desses ideais republicanos de sanitização social e ordenamento político. Independente dos discursos médicos e higienistas do passado ou do presente, ou apesar deles, na escola, ainda hoje, nós aprendemos a lavar as mãos, a escovar os dentes, a fazer fila, a sentar e conviver em grupos, a levantar as mãos para fazer uma pergunta, a dar a vez aos outros, a ouvir os outros, a aprender os primeiros gestos gráficos para inserção na cultura escrita, a ler códigos, a entrar em conflitos individuais e a negociar com o coletivo, a sofrer preconceitos e adquirir casca grossa diante da intolerância e, fundamentalmente, adquirir meios de sobrevivência e resistência diante daqueles que não nos querem vivos. Então, longe de uma visão distópica de que na escola se aprende apenas a adestrar o desejo ou a disciplinar os corpos, e a culpa dessa leitura não tem nada a ver com o Foucault, mas sim daqueles que se utilizam do Foucault para instaurar um certo modo de produção do poder, para alimentar as coerências dos seus currículos e pesquisas, na escola nós manifestamos o desejo, mas nós encontramos muros. E esses muros também, embora nos impeçam a manifestação total dos nossos desejos, eles também nos afastam da vitória do egotismo pessoal ou de determinados grupos do poder. Essa escola pública, construída pelos seus sujeitos, ou melhor dizendo, pelo público efetivamente escolar em sua história, teve e tem muito mais poder de agenciamento e capacidade de autonomia do que imaginaram ou imaginam os poderes públicos consolidados, que ainda continuam a fazer proselitismos políticos com as nossas vidas e os nossos corpos. São os professores, pais, alunos, funcionários, corpo diretivo, entidades de classe e as universidades que entram em jogo quando as políticas públicas, ou a falta delas, nos conclamam a decidir onde, quando, como e por que queremos preservar a saúde na e da escola. Não nos enganemos com os profetas políticos sanitizados que falam em nome da ciência e da saúde, porque eles deixaram à míngua milhões de professores e alunos que não puderam acessar suas escolas enquanto podiam, ou enquanto tínhamos certo controle e dados esparsos, ainda que esparsos, da pandemia. Esses profetas políticos higienizados já existiam no primeiro período republicano e obrigavam as populações de adultos, professores e crianças, jovens e alunos a se adequarem a preceitos médicos e sanitaristas que as próprias escolas, por eles inspecionadas e geridas, não podiam fornecer por falta de infraestrutura adequada. Também não nos enganemos com os profetas políticos do caos, que defendem a educação privada e em domicílio, o ensino religioso e militar compulsório, e que negam as evidências científicas em nome da preservação da economia, do comércio e como polícia moral dos outros em escolas sem partido. Esses profetas políticos apocalípticos também já existiam no primeiro período republicano e abriram escolas bem arrumadas, higienizadas e com uma arquitetura monumental,
mas apenas para aqueles que pudessem defender seus interesses e que usaram e abusaram da construção de uma memória idealizada de que a escola pública no passado era melhor e de maior qualidade. Era melhor para quem e sob quais condições? Os métodos de memorização de conteúdos, a correção comportamental, a rigidez moral reforçavam a falsa impressão de que a escola do passado era mais eficiente, ordeira e disciplinada. Para não dizer que a escola pública era para poucos. Muito tempo da década de 70, antes da abertura da 5692/71, que é a chamada Lei de Diretrizes de 1971. Os profetas políticos sanitizados e apocalípticos têm algo em comum. Eles ignoravam e também continuam ignorando os sujeitos escolares em suas demandas cotidianas. Mas as escolas continuam a funcionar ou a parar à revelia dos seus projetos de escola como praia, que eu acho que isso é mais ao gosto dos sanitizados, ou da escola como bar, mais afeita aos apocalípticos. São duas facetas ou duas faces de uma mesma paisagem urbana, conflituosa e distinta. Na política da escola como praia, a instituição escolar não é necessária, pois todo espaço livre é uma oportunidade de aprender melhor e fora dos muros escolares. Por isso se enfeita a cidade sob a aparência de beleza, de limpeza e com jardins que ocultam os grafites que falam mal da sua própria governança. Na política da escola como bar, a instituição escolar também não é necessária, pois o importante é aprender em papos informais, rodeados de amigos e regados de achismos e notícias falsas, que adquirem status de certeza e legitimidade política para exterminar o outro em nome dos chamados homens de bem. Embora, para ambos os políticos, para estes políticos, a instituição escolar fique em segundo plano, ela deve abrir para eles a qualquer custo, na saúde ou na doença. E, sobretudo, a despeito das decisões dos que nela trabalham. Pois, para eles, a escola deve se tornar uma praia de socialização ou um bar de recreação. Pois assim se aprende o desvalor da escola na escola, valorizando os espaços e os lazeres que estão fora dela. Não por acaso acompanhamos uma perversa estratégia desses profetas políticos sanitizados e apocalípticos em momentos distintos da pandemia. Escolas fechadas para bares e praias abrirem, e agora escolas abertas para bares e praias fecharem. Nesta equação, que aparentemente ela é invertida, ela funciona com os mesmos resultados e propósitos. A de controlar os sujeitos como fluxos de torneiras, que ora despejam, ora retêm o líquido dos nossos corpos, que são o sangue de nossas vidas perdidas ou sobrevividas nessa pandemia. A escola não é bar e nem praia, tão somente porque eles decidem o que ela deve ser, ou porque esses espaços não são, evidentemente, educativos e propriamente escolares, mas porque os sujeitos que estão na escola, nela inseridos historicamente, resistiram e vão continuar a resistir às suas políticas líquidas, que utilizam nossos próprios corpos como esguicho de suas vontades. Vai até aqui, então, os limites das minhas reflexões, deixando aos epidemiologistas outras conclusões. Obrigado, gente. Muito bom, Alexandre. A gente agradece aí essa reflexão que você traz a partir de uma perspectiva histórica, né? E o que eu pude perceber, então, que muitos desses sujeitos, eles estão aí há muito tempo, né? Estava pensando que os grandes grupos econômicos, eles forçaram esse retorno, né? A gente viu muitos institutos, como o Instituto Ayrton Senna, grandes colégios que financiaram propaganda na televisão, que foram nos programas da Rede Globo, todos defendendo essa reabertura da escola. E então a gente percebe que existe um interesse muito grande de um grupo pequeno nessa reabertura, a detrimento da saúde e da vida de toda uma população. Passando para a Isabel, nesse contexto, Isabel, você poderia trazer mais desse panorama da luta no Rio de Janeiro?
como que se deu essa pressão para o retorno e como que se deu essa resistência aí dos sindicatos, né? Tanto o Simpro, Rio de Janeiro, como o CEP. Passo a palavra para você, Isabel. Claro. Bem, aqui no estado e no município, nós temos governador e prefeito com a máxima de que as escolas são as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem. Bem, em primeiro lugar, na situação em que a gente vive, o comércio e as praias já deveriam estar fechadas há muito tempo, né? E não estão. E não estão fechados porque as escolas estão abertas. Essa é uma dicotomia que não existe. É uma dicotomia criada pelas autoridades por algumas questões que o Alexandre já colocou. Em primeiro lugar, um claro perfil desses governos que são ligados ao mercado. E o mercado tem uma lógica que é a lógica da morte. E eles já fizeram as suas contas, estão administrando o caos e vendo até qual é o número de contaminados e de mortos que é possível se levar. Então, eles já sabem o que está acontecendo. Eles têm a consciência, né? Não são negacionistas nesse sentido, né? De negarem a realidade ou a ciência. Eles têm a total consciência do que está acontecendo e está administrando as nossas vidas, até um ponto em que eles definem que, bem, precisamos fechar tudo porque já morreu muita gente. E olha que esse fechar tudo, como a gente já está vendo em vários lugares, não está chegando, né? Estamos tendo fechamentos variados e, em alguns lugares, isso significa um patamar absurdo, impensável de contaminações e de mortes que poderiam não ter acontecido. Então, nós temos essa lógica. E, por isso mesmo, é que, dentro dessa lógica, a praia aberta, sem fiscalização, a flexibilização que foi feita agora no Rio de Janeiro, né, que, para não pagar o auxílio emergencial, para não ir ao encontro da população mais carente que precisa de renda promovida pelo Estado, autorizam o trabalho informal nas praias. Então, a lógica da restrição foi voltar atrás na proibição inicial, porque esse Estado liberal, esse mercado, ele não vai ir ao encontro dessa população que está em desespero. Assim como nos bares, né? Nós temos, sim, o pequeno negócio, o médio negócio que está pedindo socorro. E não há Estado, porque esses caras não querem sair de uma pandemia com um Estado mais presente na vida das pessoas, como provedor. Então, não interessa, eles têm um limite. E, por fim, a lógica das escolas abertas é essa administração, né? Uma resposta clara ao mercado, e aí o setor privado tem um peso muito grande, porque na porteira aberta do Ricardo Salles, outros Ricardos estão fazendo a mesma coisa, e nós estamos vendo um processo de concentração, né, de escolas, né, em poucos proprietários, mas também da ampliação de turmas nas mãos de poucos professores, como nunca tivemos. Então, é jogo a reabertura, porque a reabertura ela vai propiciar esse ensino híbrido que potencializa uma demissão em massa. Então, aqui no Rio de Janeiro, com certeza vocês aí também, nós temos a luta para garantir o reconhecimento do acidente de trabalho, ou seja, eu peguei Covid, sim, porque eu me desloquei, porque eu fui para a escola, porque tinha caso de Covid na escola, é uma das lutas mais importantes. Aqui o Simpro Rio vem notificando as escolas e, ao não receberem um retorno, está fazendo uma notificação para
situações futuras, porque eles não querem reconhecer nem esse direito trabalhista básico, que é o fato de que, numa pandemia, se você tem o teu trabalho funcionando, sim, você pode vir a ser contaminado. E no caso da escola pública, o Alexandre foi muito feliz no seu trabalho, não há nada de novo, é a visão da escola como um depósito, da escola servir apenas para, em primeiro lugar, para uma maquiagem, né? Porque nós estamos recebendo aqui 5, 10, 15, 20 crianças, os pais, muitos deles das classes populares, não estão levando os seus filhos para as escolas. Em outras escolas, é uma maquiagem porque sequer o almoço é servido. A criança vai lá para ter um lanche emergencial, que a gente chama aqui de lanche seco. Essa é a resposta que eles dão, porque também é mais econômico do que o auxílio da assistência alimentar, da Bolsa. Nossa Bolsa, a nossa cesta básica aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, o nosso cartão alimentar é de R$ 54,00, numa das capitais mas com o maior custo de vida do Brasil e, com certeza, da América Latina, né? Então, nós temos uma política voltada para controlar o número que é visto por eles, né, como aceitável de mortes. Então, nada novo na história do Brasil, né? A morte, o genocídio da população mais pobre, dos trabalhadores, dos oprimidos, sempre foi uma marca da desigualdade estrutural do nosso país. Hoje, nós vemos esta máxima chegar não apenas para os mais pobres, mas para todos os trabalhadores, inclusive nós, né, que estávamos entre os trabalhadores com o maior poder aquisitivo, muitos de classe média, e que hoje estão sujeitos a essa política, né? A negação de que nós temos o direito a lutar e a preservar a nossa saúde e a nossa vida. E o segundo elemento é esse, né? Aproveitar a pandemia para impor um liberalismo que já existia no Brasil e que se torna cada vez mais selvagem. Então, todas as ações e todas as preocupações do setor público, em muitos estados e em muitos municípios, e no setor privado, é potencializar os seus lucros. E estão potencializando os lucros sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa saúde e sobre a nossa vida. Então, nós vivemos uma situação ímpar. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Como eu falei no início, nós temos aqui um quadro onde os cálculos que já foram mudados, assim que o prefeito e o governador iniciaram o ano de 2021, eles mudaram a forma de contagem dos mortos aqui pela Covid no Rio de Janeiro. E, desde então, estamos entre aqueles privilegiados, né? Entre a estabilidade e a queda, numa realidade que não bate, né? O que a gente vê do lado de fora não é isso. E, para terminar, eu acho que a gente não pode esquecer da situação mais dramática, que é do deslocamento. O que nós estamos vendo é exatamente a negação do direito fundamental à vida e ao trabalho, porque nós, trabalhadores, estamos nos deslocando em condições subhumanas, em trens, metrôs, ônibus, BRTs. Diariamente são reportagens aqui na grande imprensa, inclusive, apontando que não existe pandemia quando você vai entrar no transporte público. E os governos não movem uma palha para mudar esse quadro, né? Então, é um drama que se completa, porque nós não temos escolas com protocolos, temos níveis altíssimos de contaminação e temos um transporte que sequer garante, inclusive, a vida daqueles que, mesmo no lockdown, fazem parte do serviço essencial, porque estão na saúde, estão em setores que não podem fechar. Eles, hoje, trabalham se arriscando juntamente com os demais que poderiam, sim, né, estar em lockdown, em trabalho remoto.
e eu acho que esse quadro é um quadro que, com certeza, já esteve aí em São Paulo, apesar do lockdown, e que nós aqui estamos fazendo as contas, porque essa hora, infelizmente, vai chegar no Rio de Janeiro. E o prefeito e os prefeitos e os governadores estão fazendo os seus cálculos para dizer qual é a hora, quantos mortos são necessários para a gente fechar as cidades e suspender as aulas. Legal, Isabel. Nós estamos acompanhando através das redes sociais a luta lá do CEP, do Simpro Rio de Janeiro. Quem não conhece os sindicatos lá do Rio, acessem lá pelo Facebook, Simpro Rio, CEP Rio, vai encontrar as informações da luta lá dos companheiros e companheiras do Rio. Queria passar a palavra para a Andréia, para ela complementar a percepção aí que nós aqui em Guarulhos temos desse momento, né, dessa luta contra a retomada das aulas presenciais e desse momento de suspensão, mas que todos nós sabemos e avaliamos que não será o suficiente suspender as aulas por 15 dias. Estamos num momento drástico da pandemia, né? E a Andréa vai trazer mais um relato para a gente. Bom, eu não vou me atrever a complementar, absolutamente. Estou aqui acompanhando o que a Isabel disse, o que também a leitura do Alexandre com muito interesse em saber como que está isso. Na verdade, as contribuições que posso trazer têm muito mais um sentido de diálogo, né? E eu estava pensando aqui como pensar um pouco, localizar Guarulhos nesse cenário, né? Que a gente tem tentado aqui no Centro Guarulhos, a gente tem feito esse esforço de tentar ampliar a leitura desse momento, né? Não ficar só restrito à nossa realidade objetiva, mas procurar esse diálogo. Então, a Gleice, quando veio, por exemplo, falar conosco, a situação em Manaus estava muito pesada, né? E ela trazia um relato muito no calor da hora, dizendo, olha, gente, não dá, e uma emergência, né, de fazer aquela denúncia. Mas eu acho que entre essas questões, essa leitura que fez a Isabel, as considerações do Alexandre, a gente tem alguns elementos a enfrentar que me parece que são comuns, tanto nesse relato que a Isabel faz do Rio de Janeiro, né, que não é do Rio de Janeiro, eu acho que essa tendência de uma política que aposta na morte é uma política que está colocada para todos os estados com alguma variação pequena, né? Mas ela é legitimada através de algumas entidades. E eu acho que um dos enfrentamentos objetivos que os professores têm que fazer, os professores da rede privada, é, por exemplo, a tentativa de naturalização da morte, como disse a Isabel, que faz, por exemplo, a ABEPAR. A ABEPAR é uma associação patronal que congrega alguns poucos colégios em São Paulo, dos grandes, desses colégios tradicionais, maiores, que muito identificados com a elite. E a ABEPAR, em determinado momento, quando questionada há 15 dias quase sobre o avanço do número de contágios e de adoecimentos por conta das escolas abertas, o presidente da ABEPAR, dono da escola, disse o seguinte, gente, vai ter adoecimento, vai ter morte. E eu acho que essa naturalização é alguma coisa que nós precisamos combater também, porque ela acaba se difundindo para muitos argumentos paralelos que sustentam essa ideia de que, afinal, a gente precisa aprender a conviver com essa situação, e na medida em que a gente aprende a conviver, a gente naturaliza ou ofusca, né, a interpretação de que o que está em curso é uma política de morte com propósitos muito claros, e que aproveita o momento da pandemia para viabilizar os seus interesses, né? O momento da pandemia para esses grandes grupos tem servido para isso. Eu acho que também a questão do ensino híbrido, ela é central nessa análise. A gente não conseguiu fazer um enfrentamento do EAD no ensino superior, e agora a gente vê essa penetração destes recursos tecnológicos como um ganho da pandemia,
né? É assim que está sendo construída a ideia de que a pandemia, pelo menos, ao menos, favoreceu isso. Muito distante da leitura que o Alexandre nos apresentou, da centralidade da escola, mas de uma centralidade com a complexidade que a escola tem. Não, né? Eu acho que essa questão do uso das tecnologias na educação básica e o modo como ela vai afetar a educação diretamente e os professores no campo do trabalho é alguma coisa que a gente tem que estar muito alerta. E eu estou dizendo isso porque quando o Alexandre falou, né, dessa tentativa de imposição dos grupos de poder que esbarravam, né, nos sujeitos escolares, eu acho que aí tem uma questão também que a pandemia possibilita essa reflexão, né? A tentativa constante de desqualificar o professor e de apagar o professor como um sujeito sem o qual a educação não se realiza. E aí eu estou dizendo das duas pontas, porque o ensino híbrido se vale justamente desta noção, né, de que a tecnologia ela pode potencializar e democratizar em alguns casos, né, como no caso do ensino superior, isso foi amplamente divulgado, a educação, trazer para mais perto o que no fundo a gente está vendo que só interessa como forma pedagógica para os grupos comerciais, para os grandes empresários da educação, que veem no uso da tecnologia um modo de potencializar seus lucros, né? Diminuir o custo com professores, diminuir o custo com material didático e transformar tudo isso numa coisa muito higienizada, né, muito pasteurizado, uma educação sob a qual seja possível ter um controle adicional, tanto dos processos de trabalho dos professores, quanto da formação que a gente está realizando lá. E eu acho que nesse ponto, que a gente tentando fazer a leitura, né, a quente aqui, dos efeitos da pandemia, das possibilidades de luta, como é que a gente resiste, como é que a gente consegue interpretar esse momento de modo a criar esta resistência, né, que ela não vai se limitar à suspensão das aulas em Guarulhos, por exemplo, que vai até a fase emergencial decretada pelo governador. O prefeito de Guarulhos disse o seguinte: enquanto a gente estiver na fase emergencial, a gente continua com aula remota. E eu só estou trazendo esse dado, que é um dado bastante circunstancial e local. A gente sabe que a pandemia não vai passar em 15 dias, né? Porque eu estava vendo os dados de Araraquara, que foi uma cidade onde houve um avanço muito rápido. O prefeito decretou lockdown e eles saíram de 100% de ocupação nas UTIs. Com quase 20 dias de lockdown, eles saíram de 100% de ocupação para 88%. Essa é a dimensão da nossa desgraça, da tragédia que a gente está vivendo, né? E acho que essa reflexão toda que a gente faz aqui passa por essas decisões políticas que atendem a interesses bastante específicos. Mas voltando à questão do trabalho, e daí, assim, para pensar um pouco na situação que a pandemia tem gerado, houve entre os professores alguma tendência de ficar, de tentar reivindicar o trabalho remoto, não como um meio de conter a pandemia, simplesmente, mas como um meio de se proteger a si e aos seus familiares, que tem sido frequentemente silenciado nas escolas. Então, para além de tudo isso que a gente está falando, tem um processo que parece que está em curso, e eu estou muito impactada com as coisas que têm acontecido recentemente em Guarulhos. Parece que os professores estão sendo privados de dizer que sentem medo, que se sentem inseguros no ambiente escolar, que se sentem preocupados, que ficam preocupados em contaminar as crianças, em ter as notícias de que as famílias das crianças estão contaminadas. E isso é um aprofundamento desse silenciamento
que a gente está vivendo e que contribui imensamente para diminuir, para apagar a participação do professor como um sujeito sem o qual não há educação. E acho que para a gente fazer essa luta que está em curso, que vai ser longa, a gente precisa resgatar o professor desse limbo, né? Para que essas preocupações surjam, para que esse compromisso social, inclusive, que os professores estão divulgando, anunciando, gritando, seja alguma coisa compreendida com esta dimensão coletiva que a gente precisa nesse momento e que a escola e a educação também reivindicam. Eu acho que era isso por enquanto. Legal, André, muito boa reflexão. Chegamos a 1 hora de live, agradecer a participação de todos. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, para que ele deixe suas considerações finais, faça seu fechamento aí da sua importante exposição, a exposição que você trouxe, né? Então, eu passo a palavra, Alexandre. Obrigado, Tiago, Isabel, Andréia. Importantíssimo a gente fazer essas reflexões, né? Entre presente e passado, e exatamente em função do presente, né? De que caminho nós vamos tomar, mas eu gostaria só de, para não... eu tive uma pergunta de um colega, inclusive da Unifesp, que eu acho que ela é pertinente, que eu acho que eu vou colocar aqui, o professor Antônio Simplício de Almeida Neto. Ele colocou a seguinte questão, que seria bom a gente não deixar de falar, né? Ele coloca da seguinte maneira: Alexandre Penelli Godoy, não há, além da racionalidade liberal, que calcula os riscos e administra as mortes, certo componente cultural das grandes e pequenas elites locais de tomar os direitos por privilégios, principalmente nas escolas privadas, cujos pais pagantes não abrem mão da sua mercadoria paga, mesmo diante da morte? Eu acho que é isso. É uma pergunta que nela já está a resposta. Exatamente, eu concordo com o Antônio. Eu acho que eles não querem abrir mão e eles, a despeito dos riscos que eles possam correr ao pagar essa mercadoria, que é a morte, eles ainda assim insistem, né? E a gente sabe o quanto esse lobby dessas mães das escolas de elite, e que tinham até pessoas ligadas ao governo dentro dessas mães, né? Isso também não foi documentado nos jornais de uma maneira a esclarecer a situação. Ficou a imagem de que os pais queriam a volta de seus filhos para a escola e os professores eram contrários. Eles conseguiram fazer uma ideia de oposição, quando, na verdade, não disseram da onde essas pessoas que representavam as escolas particulares, da onde elas estavam falando, né? Elas estavam falando dos seus filhos em colégios onde a mensalidade chega a 7, 8 mil reais, que é uma realidade impensável e muito distinta do que nós vivemos na escola pública, que não quer dizer que não existam, de maneira nenhuma, existem muitas escolas públicas, e eu sou testemunha disso, excelentes em Guarulhos, excelentes, que fazem um trabalho maravilhoso, e sei também no Rio de Janeiro, porque tenho colegas que lecionam. Então, a despeito de todas essas mazelas, os professores fazem, e eu acho que esse é o momento da gente também utilizar, e eu tentei trazer isso, né, essa reflexão histórica de que os sujeitos não podem na escola ser ignorados, porque senão a escola não funciona e não existe sem professores e alunos, né? E ali que as reformas escolares que vêm de cima para baixo, elas esbarram exatamente nesses sujeitos, que somos nós, que estamos construindo a escola. E a gente não está aqui defendendo que não se vá à escola simplesmente porque não estamos entendendo que as crianças vão ficar sem uma educação de qualidade, porque a gente sabe que não é essa a questão que está colocada, né? E então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui no Simpro. Gostei muito realmente de poder conversar com vocês, agradecer ao Tiago, a Isabel Costa, a Andréa Arada pela oportunidade, e espero que a gente possa fazer mais intercâmbios para que a Unifesp esteja próxima também
das escolas públicas e privadas de Guarulhos e, claro, do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu tenho, que inclusive eu pesquisei também na minha vida e tenho uma ligação muito forte. Obrigado, Thiago. Legal, Alexandre. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Você tocou num ponto muito importante que tem sido pauta nossa, da necessidade de trazer uma formação aos professores e professoras do Simpro e da cidade de Guarulhos, né? Então, a gente deixa o convite e as portas abertas do sindicato para que a gente possa futuramente consolidar alguns cursos de extensão em parceria da Unifesp, o Simpro Guarulhos. A gente sabe o quanto que é importante esses momentos de reflexão e de formação de todos os professores e professoras, tanto no público quanto no privado. Muito boa participação. Passar a palavra para a Isabel, lá do Rio, agradecer a participação. Isabel, suas considerações finais. Também quero começar agradecendo a Flávia, que tenho muito carinho e sempre fala da luta do Simpro Guarulhos. E também agradecer a Andréia, ao Tiago, né, o convite e o exemplo de luta que o Simpro Guarulhos nos dá nesse momento tão difícil. E encerro falando sobre a necessidade, mais do que nunca, né, de um período longo que as trabalhadoras e os trabalhadores deverão fazer para a gente recobrar tudo que estamos perdendo, em termos de direitos, em termos de condições de trabalho, em termos de dignidade. E, com certeza, essa luta, ela se iniciou, ela não parou na pandemia, né? Erram aqueles que acharam que os sindicatos, que as trabalhadoras e os trabalhadores ficaram perplexos diante da pandemia. Não tivemos, né, e a Andréia, inclusive, usou esse termo, nós não temos nem tempo, né, para parar na nossa perplexidade, porque são tantos ataques e tantas barbáries humanas que a gente precisa formular respostas cada vez mais rápidas. Então, sim, São Paulo, Rio de Janeiro, os sindicatos a nível nacional vêm se fortalecendo, especialmente o da educação, porque tivemos um ano duro, um ano triste de perdas, mas um ano de resistência, e 2021 não será diferente. Então, acho que o chamado, mais do que nunca, é a luta. Nós fizemos aqui no Simpro 105 dias de greve, resistimos até onde foi possível. Na rede pública, nós estamos em vários municípios numa greve dramática pela vida, pela saúde, pela vida, contra o retorno presencial, lutando contra o corte de ponto, lutando para que a gente consiga suspender as atividades remotas. Mas existem várias formas de luta. Hoje, aqui no Simpro Rio, continuamos com a denúncia e com a organização da categoria em torno da campanha salarial e dos nossos direitos, porque eles querem fazer da pandemia um momento de esquecimento de database, esquecimento de convenção coletiva, esquecimento daquilo que nos faz trabalhadores, né? Então, me colocando à disposição para debates, para discussões, o remoto, pelo menos, nos propicia esse diálogo para além da nossa casa aqui no Rio de Janeiro. Então, fico muito contente, agradeço muito estar aqui com vocês. Legal, Isabel. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Muito importante essa troca de experiências, né? Esse contato com os trabalhadores da educação de outras regiões. Aqui no Papo de Intervalo nós tivemos a participação hoje da Isabel do Rio, mas já tivemos também a participação da Gleice de Manaus, da professora Beck Tarlau, lá da Pensilvânia. Então, e a luta é a mesma, né? É uma luta internacional, né? Dos trabalhadores da educação. Os relatos são sempre muito parecidos, né? As contradições, a resistência. Então, a gente agradece a Isabel do Rio de Janeiro por ter participado com a gente hoje. E eu passo a palavra para a Andréia, que é presidente do Simpro, aí está à frente dessa luta aqui na cidade de Guarulhos, e estamos aí, resistindo, né, Andréia? Todos os dias. Estamos resistindo, na marra, mas não estou à frente, não, estou do lado. Estou com um monte de gente aí que a gente pode dar a mão, né? Com a Isabel, com o Alexandre, com você, Thiago, sempre.
Mas eu vou acrescentar pouco, só queria dizer da pergunta que fez o professor Antônio, né, e que o Alexandre já respondeu, mas que essa dimensão mesmo, né, de uma mercadorização que alcança esse lugar, esse status que vai tão longe, eu acho que coloca para a gente esse grande dilema da luta que a gente tem que travar, né, de reivindicar uma educação que se recuse a essa condição de mercadoria e que não sofra, né, com essa, que não padeça dessa ingerência tão grande que o capital faz em diferentes setores da vida, em diferentes segmentos da sociedade, mas que vai tornando essa coisa esvaziada, né? Então, sem professor, sem aluno, mediada aqui, com um monte de material já pronto, sem prova também, que não precisa disso, o robô dá conta de corrigir. Então, eu fico pensando assim que eu tenho um pouco acrescentado que a Isabel concluiu agora, quando ela diz assim, a pandemia, ela tem um legado para o qual a gente tem que estar muito atento. Ela tem um legado de vidas, que talvez seja a coisa mais grave de tudo isso, que é a tristeza da gente ter que ver todos os dias esses números e sentir a impotência de não conseguir impedir essas mortes, mas ela também tem um legado de precarização, de devastação do mundo do trabalho, dos direitos regulamentados, da justiça, do mínimo sentido de justiça, como mediadora dessa relação de trabalho, né? Por isso que os patrões estão com essa investida tão grande de dizer, ó, esquece tudo. A partir daqui parece que é uma nova... A gente estabelece uma outra forma de relação, um outro contrato, que eu não sei de onde está vindo, mas é contra tudo isso que a gente vai ter que lutar. Mas antes disso, a gente precisa lutar para estar vivo, a gente precisa lutar para ter saúde. Então, essa luta que se impõe nesse momento é a resistência que vai dizer e vai impulsionar a luta daqui a pouco por uma escola que a gente ainda não tem, mas da qual a gente tem saudade sempre, né? Para ligar presente e passado, essa nostalgia, né, de uma escola que a gente ainda anseia e que a gente está disposto a construir, de um conjunto de trabalhadores que sobrevivam a essa quantidade absurda de ataques que a gente tem visto nos últimos tempos e da qual a pandemia é só mais uma expressão. Então, é isso. Eu queria agradecer imensamente, Isabel. Excelente oportunidade de estar falando contigo. Alexandre, ótimo, adorei ouvi-lo. Foi muito bom. Eu fico realmente surpresa da gente conseguir fazer esses debates aqui no Papo de Intervalo. Uma coisa que começou assim como um modo de estar mais perto dos professores, eu acho que tem chegado mais longe até do que a gente pensou. Agradecer ao Tiago mais uma vez e a Flávia, que tem sido uma pessoa de criar essas pontes possíveis, né? De estar aí, estar junto, estar com a gente na luta. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Legal, pessoal, bacana. A gente vai chegando ao fim de mais um Papo de Intervalo, mas antes é importante trazer uma informação, que nós teremos uma assembleia nesse fim de semana, né? Seguimos em luta, o Simpro Guarulhos, nesse período de pandemia, realizamos mais de 20 assembleias online, realizamos carreata a semana passada, então estamos em movimento, né? E como a Andrea comentou, estamos ombro a ombro, lado a lado, com todos os trabalhadores da educação, então fica um convite para que os professores e professoras no ensino privado, nesse caso aqui no ensino superior, só um minutinho. Então, nesse sábado, a Assembleia do Ensino Superior, Simpro Guarulhos, é muito importante. A gente vive também a precarização no ensino superior, todo um debate que a gente tem travado. Deixo o convite para o professor Alexandre, que é professor no ensino superior, deve estar acompanhando a situação dos professores no ensino privado, um cenário de precarização, desemprego, robotização. Então, fica aí, os professores do ensino superior de Guarulhos, Assembleia, sábado, às 10 horas. E nos acompanha o Simpro Guarulhos através das redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
todas as nossas informações, todas as nossas lutas, né? Compartilhem nos grupos das escolas, e o Papo de Intervalo vai ficando por aqui, até semana que vem ou até a outra, e Simpro Guarulhos, Sindicato é para lutar. Valeu, pessoal, tamo junto aí. Valeu, tchau, tchau.